O número expressivo de pedintes nas ruas e avenidas, principalmente entre crianças, aumenta no período de final de ano em toda a macro-região. A ausência do Conselho Tutelar em solucionar o problema deixa a situação ainda mais preocupante. O promotor da Infância e Juventude abriu um inquérito para acompanhar esses casos, já que não só as crianças, como toda a população, são prejudicadas pela falta de atuação do poder público. O propósito do inquérito é apurar as causas, né, o que está por trás dessa situação que é inadmissível, né? Nós vemos aí crianças em semáforos, principalmente, em outros pontos da cidade, ou pedindo dinheiro, ou vendendo algum objeto, vendendo bala, vendendo doce, e não é uma situação que nós podemos considerar admissível. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região, formando opinião, em Ribeirão Preto está a psicopedagoga Anita Carvalho. Em São Carlos, advogado José Reis. Em Araraquara, a advogada Josimara Veiga Ruiz. Em Franca, advogado especialista em segurança pública Adalto Casanova. Começar aqui por Ribeirão Preto, psicopedagoga Anita Carvalho. O que está faltando para a sociedade civil entender o problema que nós carregamos e que nós estamos deixando de lado? Boa tarde, a senhora. Boa tarde a todos. Bem, eu vejo assim que políticas, projetos existem, né? Contudo, não há um esforço ou uma interação das pessoas envolvidas para que esses projetos, essas políticas públicas, de fato, aconteçam. Veja, nós vemos aqui em Ribeirão crianças sendo utilizadas, né, para pedir esmola. E por quê? Porque isso comove a gente, então toca um pouco. Só que ao mesmo tempo nós estamos vendo que as pessoas, elas, para não se comprometer com a causa social, que é séria e real, elas fecham o vidro e vão embora, ou elas para se livrar já logo dão alguma coisa, algum dinheiro. Isso está errado. Nós precisamos sim nos envolver, ver de que forma nós podemos e devemos mudar essa realidade, que infelizmente é uma realidade dura e séria e que existe na nossa cidade e na macro-região aqui. A senhora falou no Conselho Tutelar, ele não atua? Atua, o Conselho Tutelar também atua, mas veja, o que acontece? Acontece que muitas vezes não existem as denúncias. Quando existem as denúncias, a burocracia, vamos dizer assim, ou todo o trâmite que precisa ser realizado, muitas vezes acaba emperrando e aí para. Entendeu? As pessoas vão muito no fenômeno, mas não vai no fundamento da coisa, né? Do que está acontecendo. Então, tudo passa. Vou a São Carlos agora, advogado José Reis. Doutor, tem uma informação aqui que eu gostaria de entender, o senhor vai explicar, por favor. Tem gente que fica no semáforo e quando pede ajuda e quando vai receber ajuda, espeta a mão de quem está dando alguma coisa? Boa tarde ao senhor. Boa tarde a todos. Pois é, nós tivemos sérias denúncias nesse sentido aqui em São Carlos e inclusive assustou a população do modo geral. E aquelas pessoas que são pedintes e que têm até uma boa intenção, né, boa intenção entre aspas, de ficar em faróis, semáforos pedindo, foram prejudicadas por essas notícias. Realmente, a polícia acabou apreendendo essa pessoa. Não sei o desfecho do que deu isso aí. Nós vimos muito publicado nas redes sociais. De certa forma, a população ficou alardeada, assustada com essa situação. É uma situação assim que eu vejo que a pessoa, realmente nós temos que ter um certo cuidado ao abrir o vidro do veículo para poder tentar ajudar essas pessoas. Às vezes, na boa intenção, não somente desse caso da pessoa aí que disse que estava com uma agulha, né, furando as pessoas, mas no caso de sequestro relâmpago, esses que tem acontecido aqui também em São Carlos.
A pessoa abre o vidro, de repente ela é abordada e acaba sofrendo ações criminosas nesse sentido. Então, as pessoas realmente devem ter muito cuidado com o que vem acontecendo, porque são fatos reais, não é somente face news, né? Fake news, como dizem aí, mas são fatos reais que vêm ocorrendo, que as pessoas têm que tomar os devidos cuidados. Eu vou agora até Araraquara, advogada Josimara Veiga Ruiz. Doutora, em Araraquara, qual que é o trabalho feito pelo município para olhar atentamente as crianças ou adolescentes que estão perdidos aí pelas ruas de Araraquara? Existe esse trabalho? Boa tarde, senhora. Boa tarde. Araraquara tem programas de assistência social para atender essa população em situação de rua, especificamente quanto às crianças também, mas aos adultos, né? Quem são essas pessoas em situação de rua? Alguns moradores da própria cidade, outros que estão transitando de uma cidade a outra, e a cidade procura, sim, acolher e entender essas demandas, né? A gente tem o Centro Pop e a Casa Transitória. Segundo as informações que eu pude colher, a Casa Transitória recebe cerca de 40 pessoas por dia para pernoite, né? Oferece o pernoite, janta, banho. E o Centro Pop oferece almoço, também banho e, eventualmente, atividades durante o dia. Então, e também o município procura disponibilizar passagem para as pessoas que estão transitando. Às vezes elas vão de um estado para outro, às vezes em busca de trabalho, às vezes em busca de contatar a família. E o poder público aqui no município, dentro dos limites do possível, procura ajudar nessas questões e não promover políticas abomináveis, como eram feitas no passado, de colocar essas pessoas, né? A gente ouve esses relatos de que colocavam pessoas em peruas, ônibus e descarregavam em outras cidades apenas para se livrar do problema, né? E não é essa abordagem que tem que ser feita. Então, o município de Araraquara, até onde eu tenho conhecimento, tem adotado essas políticas. Eu vou a Franca agora, advogado especialista em segurança pública Adalto Casanova. Doutor, aí em Franca, me parece também que nós estamos com um probleminha um pouco mais sério. Probleminha é a maneira até de tentar se expressar. Afinal de contas, o que está acontecendo? Qual é a situação que a gente tem aí na Igreja Matriz, naquele pátio da Igreja Matriz? Aquilo ali é um caso sério e está sendo tratado de que maneira? Boa tarde ao senhor. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Aqui em Franca é um problema sintomático, mas que reflete um problema geral, comum. São medidas de proteção que se visa dar às pessoas que têm sido constrangidas por esses pedintes, né? De modo geral, eu vejo que o trabalho de integração entre os órgãos públicos tem que ser executado de forma mais direta, séria. Eu percebo que, no ponto de vista político, há muito receio de contrariar algumas vertentes de pensamento. Isso tem que ser modificado. Nós temos previsão legal de inibição dessas condutas, especialmente daqueles que se aproveitam de crianças para constranger as pessoas, e nesse sentido, principalmente as mulheres são mais vítimas. Vou dar um exemplo como nos semáforos, não é? Então, a integração, seja do Conselho Tutelar, do Ministério Público da Infância e Juventude, Polícia Civil, com relação à reprimenda daqueles que necessitam disso, com relação à Polícia Militar, no patrulhamento ostensivo, e tudo isso conduzido pela Secretaria de Ação Social.
Nós temos um Estado assistencialista, que aqueles que têm algum distúrbio mental, fisiológico ou deficiência física vão ser assistidos, aqueles que são pedintes por essa condição em posição da vida. E nós temos benefícios de prestação continuada perfeitamente capaz de atender essas pessoas. O que precisamos é separar os aproveitadores dessa situação. É isso que eu penso. Volto a Ribeirão Preto, psicopedagoga Anita Carvalho. Eu estou aqui me perguntando, para a gente solucionar um problema que cresce a cada dia que passa, seria possível uma parceria entre Conselho Tutelar e Promotoria Pública, mesmo com a atuação deficiente do Conselho Tutelar? Eu acredito que sim, né? Nós temos que pensar nisso, nós temos que pensar em políticas e condutas que levem ao bem comum. Nós precisamos parar de não pensar na unidade. Então, nós temos aí os meios legais para que a gente possa atuar, né? E nós temos que fazer isso, integrar sim, porque, veja, muitas vezes o Conselho Tutelar, ele acaba não conseguindo ser eficiente justamente porque tem coisas que emperram a conduta dele e tudo mais. Mas nós temos ele, então nós temos que recorrer a ele. Então, eu acredito que sim, a promotoria e o conselho, né? A promotoria realizando aquilo que lhe é de direito e que ela tem que fazer, e o conselho tutelar também atuando na sua área. E eu volto a dizer, nós temos que lembrar e pensar que Ribeirão Preto, em toda a macro-região, o nome já está dizendo, é uma macro-região. Né? As cidades estão crescendo, o Ribeirão está muito grande, tanto em termos, né, assim, muito em termos populacional, tem as pessoas que migram para cá, aqueles que só estão de passagem, não importa. Nós temos que ter projetos e políticas voltadas já pensando nisso, sempre na prevenção. Tá? Vou agora... Desculpe, a senhora queria fazer mais uma colocação? Tá ok. Então tá bom, muito obrigado, queria me desculpar. Em São Carlos, o advogado José Reis. Doutor, Conselho Tutelar na cidade de São Carlos tem que se preocupar com coisa o quê? Mais o quê, por exemplo? O problema maior que eu vejo é que a estrutura do Conselho Tutelar, conforme foi citado já pela entrevistada anterior, ele trabalha mais na forma, não trabalha na forma preventiva, mas na forma ostensiva. Ou seja, ele é chamado para aqueles casos graves, né, de situação já de risco, onde a pessoa já se envolveu numa parte criminal, onde que é mais requisitado o Conselho Tutelar. Mesmo por conta da sua estrutura. Ele não tem estrutura para poder trabalhar na forma preventiva. Por exemplo, a criança que está no farol pedindo, se o Conselho Tutelar tivesse uma atuação preventiva, ele poderia fazer ações nesse sentido, de retirar essas crianças da rua, fazer aconselhamento, localizar a família dessas pessoas. Se for aquelas pessoas que estão se aproveitando, a família se aproveitando dessa criança, encaminhar ela para a promotoria, trabalhar na área da assistência social juntamente com a prefeitura, mas a própria estrutura do Conselho Tutelar, ela não permite ele trabalhar dessa forma preventiva. Ele trabalha mais na forma já atuando quando há um crime, quando há um abandono de incapaz. Aí ele é acionado ou pela promotoria ou pelo juiz da vara da infância e juventude, e aí eles têm que se desdobrar para atender esses casos aonde a pessoa já se envolveu num crime, num abandono material de incapaz, mas nunca na forma preventiva. Eu até entendo e não culpo os membros do Conselho, aliás, eles fazem um serviço honrado e da gente de reconhecer, mas a própria estrutura de funcionário não permite que eles trabalhem dessa forma preventiva. Eles poderiam, por exemplo, atuar nos mendigos de ruas, que tem criança juntamente, né, nos faróis, e por aí trabalhar dessa forma preventiva, mas não tem estrutura. Vou a Araraquara agora, advogada Josimara Veiga Ruiz.
A senhora está ouvindo conosco, a senhora está acompanhando. Nós estamos com problemas nos semáforos. As crianças vão pedir esmola, vão pedir ajuda, é dezembro e todo mundo tenta, de um jeito ou de outro, até que participar. Na sua cidade, esse trabalho existe para que tire essas crianças e dê mais dignidade a elas? De que maneira isso pode repercutir para toda a nossa macro-região? Aqui no município de Araraquara, eu pessoalmente não tenho visto muitas crianças assim na rua. Pode ser um desconhecimento meu, né? Mas tenho certeza que o poder público está aqui na cidade, deve estar engajado para olhar para as crianças especialmente, que são o objeto de maior atenção que o Estado deve ter, né? As crianças, não só o ser humano como um todo, mas as crianças especialmente. Agora, um ponto relevante que eu acho que deve ser levantado aqui nesse debate é a questão da dignidade da pessoa humana, independente de quem seja ela, esteja ela em situação de rua ou não, mas para essas em situação de rua especialmente, e que as políticas públicas em nível municipal, estadual e federal como um todo têm que trabalhar no engajamento para que propicie ao ser humano condições de não chegar nessa situação, né? Que isso envolve moradia, educação, saúde, uma questão amplamente complexa e que precisa do engajamento de toda a sociedade, de cada um de nós e de todos os níveis do poder público, né? Boa, Fran. E infelizmente... Pois não. Só para concluir, com os níveis de má administração que a gente vê nos governos, né, com a má utilização do dinheiro público, é compreensível o aumento do número de pessoas em situação de rua, porque a questão econômica se agrava, a pobreza, o desemprego, e é nisso que acaba chegando, né, infelizmente. Pois não. Em Franca, advogado especialista em segurança pública Adalto Casanova. Criança pedindo esmola, criança na porta de shopping, na porta de comércio, essa coisa toda. Isso pode ser atacado de que maneira? Sem violência, por exemplo. De que maneira a gente traz segurança para esse problema? Olha, uma preocupação que nós temos que ter é não privilegiar o discurso da vitimização, né? Eu creio que as competências estão dispersas. É preciso haver uma força-tarefa com Conselho Tutelar, Ministério Público da Infância, no Judiciário, o Juízo da Infância e Juventude, Polícia Militar, Polícia Civil. As competências estão dispersas. Força-tarefa no sentido de juntar essas competências, instaurar procedimentos com relação a indivíduos, a famílias, e tudo isso conduzido por secretarias de ação social do município, do estado, para que não se desprestigie as pessoas que são vítimas, para que não se escondam por trás desse rótulo os aproveitadores. Com relação às crianças que você citou, existe expressa previsão legal no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Contravenções Penais, no próprio Código Penal, no sentido de que é vedado o uso de menores de 18 anos nessas atividades pedintes. Só que nesse ponto precisa da intervenção policial. E a triagem, a instauração de procedimentos visaria discernir, separar o joio do trigo. Entendeu? Então, assim, se você tem pessoas que têm problemas de ascensão social, problemas de natureza material, isso é fato. Só que nós precisamos de triagem, procedimentos que concentrem essas informações para a gente discernir quem realmente tem sido vítima da sociedade, dos meios de produção material e daqueles que são aproveitadores.
integraram a macro-região. Na edição deste sábado do Jornal da Clube, em Ribeirão Preto, a psicopedagoga Anita Carvalho. Em São Carlos, advogado José Reis. Em Araraquara, a advogada Josimara Veiga Ruiz. E em Franca, o advogado especialista em segurança pública Adalto Casanova. Confetor, depois de tudo aquilo que nós ouvimos, as opiniões todas dadas, afinal de contas, qual é a atitude da sociedade civil para enfrentar o problema que cresce toda vez no final do ano? Cresce cada vez mais, de maneira mais acentuada. Bom, uma constatação e uma pergunta. Primeiro, será que nós podemos dizer que existe vida quando a esperança está morta? Ansa é um sufixo, ansa, anso, na língua portuguesa, que implica em o plus. Cria, criança. Seguro, segurança. Espera, estou numa sala médica, espera. Esperança, tem um plus. Cria, criança. Seguro, segurança. Bem, esse plus implica na esperança da espera, que traz alguma coisa a mais. Será que a vida existe quando perdeu-se a esperança? É a primeira pergunta. A segunda, quem não se vê vitorioso no futuro, Roberto, perde o ânimo de lutar no presente. E aí você começa a moldar o seguinte: um cérebro desocupado, é bíblico, é uma oficina para Satanás. Isso é do Velho Testamento. Nós podemos chegar ao Novo Testamento no arco das ideias e do âmbito da fé. Nós temos certeza de que a mendicância aumenta na razão direta do aumento do desemprego. Mas ela não aumenta só em função do desemprego. O desemprego que pode ser estrutural e conjuntural, como dizem os economistas pomposamente. O desemprego que depende de políticas de longo prazo, de políticas de curto prazo. Portanto, políticas de longo prazo são estratégicas e políticas de curto prazo são táticas. A política foi no país resolvida em termos de desemprego com a Revolução Industrial, que era analógica. Na Revolução Industrial, importam-se empregos. A região de Ribeirão Preto, todo o Nordeste paulista, aliás, para ser preciso, importava muita mão de obra do Nordeste, de Minas Gerais, para o agronegócio da cana. Todo o setor sucroalcooleiro foi grande importador de mão de obra, é muito pouco. Ontem eu estive em Franca, a indústria de calçados importava mão de obra, mas era a revolução industrial que era analógica. Quando se trata da revolução tecnológica, que é digital, o que ocorre é o contrário. Ela não importa empregos, ela exporta empregos contra a industrial que importava empregados. E na medida que exporta emprego, a primeira solução seria preparar a mão de obra para ocupar um novo emprego. Senão nós temos o que tem ocorrido, o que ocorreu com a libertação dos escravos. O que foi uma boa atitude, dando liberdade para os escravos, na verdade, aumentou a vadiagem, porque ele vinha para a cidade, o escravo, e não tinha onde trabalhar. Então, essa revolução tecnológica começou a produzir aquilo que no Haiti se chamava voodoo. O que é o voodoo? Que cria zumbi, útero, de onde nasce o zumbi. O zumbi é um morto-vivo, um corpo sem alma. O zumbi, na verdade, é produto de um cruzamento do animismo, uma área de estudo de religiões africanas, com o catolicismo católico, com o catolicismo romano. Esse híbrido, esse sincretismo acabou gerando o zumbi, que normalmente é um corpo vivo e o haitiano não tem medo de ser atacado por zumbi. Eu estava estudando isso há algum tempo atrás e o que eu vi é que ele tem medo de virar um zumbi. Um corpo sem alma, um morto-vivo. Então, Pidigrillo, o grande escritor italiano, dizia que em Turim tem um túmulo, um jazigo, assim, Giuseppe Tito, nome italiano lá, morto aos 30.
enterrado aos 60. Um zumbi ficou morto-vivo. Não, eu conheço muita gente. Está morta, andando na rua, mas está morto-vivo. Zumbi. Essa produção de zumbi é que é uma realidade que precisa imediatamente iniciar o processo de correção. E que não é fácil. Porque nós estamos, então, já vindo para cá, lembrando do apóstolo Paulo, numa epístola dele aos Tessalonicenses. Epístola de São Paulo aos Tessalonicenses, agora não me lembro se é a primeira ou segunda, quando ele diz lá, quem não trabalha também não deve comer. Olha aqui, o apóstolo Paulo, na doutrina do meigo Rabi da Galileia. No arco do tempo, nós fomos, no arco da fé, do Velho Testamento ao Novo Testamento. Que a minha afinada nona diz assim, quem não lavora não manja. Isso, quem não trabalha está lastreado o consumo de alimento no suor de outra pessoa. Então, esse dado precisa de ser comparado em termos imediatos para não se ter a segunda concretização do que falava Alceu de Amoroso Lima. Ele dizia nitidamente, as sociedades não morrem, elas se suicidam. E esse é um processo lento que me parece gradativo, quando à medida em que a população cresce em progressão geométrica e os empregos crescem, quando crescem, em progressão aritmética. Esse descompasso está exigindo uma análise sutil da conciliação entre a caridade, que é própria do ser humano, como já se disse aqui, de maneira bem nítida, a caridade que nos obriga a lembrar que nós temos que servir ao próximo, mas lembrar com o limite de uma palestra que recentemente eu fiz. E ela tinha o seguinte título, Roberto, certas pessoas não sabem o mal que nos fazem com o bem que nos querem fazer. Você quer ajudar uma pessoa, dá uma graninha para ele, ele vai comprar droga. Então, esse é o problema. Usa a chantagem emocional, Roberto. A chantagem emocional que é mostrada dentro de que pressuposto, dentro de que área. Quer dizer, usa uma criança para comover o nosso coração, tá certo? Mas a tecnologia me lembrou daquilo que eu estava dizendo, desse espectro, que eu vou falar exatamente, literalmente, ler para lembrar do gênio da mulher brasileira, que era naturalidade ucraniana, que se naturalizou depois brasileira. Ele diz assim, o futuro da tecnologia ameaça destruir tudo aquilo que é humano no homem. Mas a tecnologia, Clarice Lispector, a tecnologia refugia-se na loucura. E aí, então, o que há de humano no homem se perpetua. A loucura da sociedade atual. Nós estamos, na verdade, alimentando quanto mais a loucura que nos aparece em quantidade grande dos zumbis, que nós temos medo não de ser atacados por ele, mas de virar zumbi também. Muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Eu agradeço a colaboração, Roberto. Bom fim de semana. A você também. Obrigado, viu?